Deixa eu apresentar a estrutura do oráculo de juízo coletivo aqui. Oráculo de juízo coletivo, ou OGC, como a gente diz, né? Tem uma estrutura muito sólida e bastante formal. Você pode ver isso nas anotações deste curso. O oráculo é introduzido com uma fórmula do mensageiro. Normalmente é uma frase, assim diz o Senhor. Depois é seguido das acusações, uma acusação genérica e outra específica. Depois vem o anúncio do castigo ou as consequências de se agir dessa ou daquela forma. E, finalmente, vem uma fórmula de conclusão, que é a fórmula final, que pode ser assim disse o Senhor ou simplesmente disse o Senhor. Isso é só para mostrar que os oráculos obedecem a uma lógica interna e uma estrutura padrão. E com um certo treino, você vai se tornar um expert em identificar esse tipo de oráculo. A quarta transformação é o oráculo de salvação. Essa é outra novidade do século VIII que Isaías conhece e faz uso, é o oráculo de salvação. E é sobretudo na segunda parte do livro de Isaías, a partir do capítulo 40, que você encontra esse tipo de oráculo em abundância. Sua estrutura é bastante cristalizada e também fácil de reconhecer. Veja, também tem uma introdução com a chamada fórmula do mensageiro, assim diz o Senhor, depois uma indicação da mudança da situação, seguida da predição da salvação em si, finalizando com uma caracterização final que dá um motivo da ação salvífica de Deus. A quinta transformação no modo de falar dos profetas é uma inovação dos profetas literários. Também está na sua forma de falar, a forma com que eles conseguem transmitir a sua mensagem. E uma dessas formas é a chamada ação simbólica, ou seja, o profeta faz alguma coisa, toma alguma atitude ou se comporta de tal maneira que as pessoas podem compreender que isso é uma ação simbólica. Eu digo que uma ação simbólica é fazer com que o povo ouça com os olhos. Você lembra quando eu mostrei o episódio no qual o profeta Aías tomou sua capa novinha e rasgou em 12 pedaços, simbolizando que o reino de Salomão seria dividido? E que 10 tribos formariam o reino do norte? Lá em 1 Reis 11, 30 e 31. Isso é uma ação simbólica. Vou dar o exemplo em Isaías. O capítulo 20, são apenas 6 versículos, por isso vale a pena ler, traz uma ação simbólica bem característica. Veja, no ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod, atacou a cidade e a conquistou. Nesse mesmo tempo, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: solte de seus lombos a roupa de pano grosseiro e tire as sandálias dos pés. Isaías fez isso, passando a andar despido e descalço. Então o Senhor disse: assim como meu servo Isaías andou 3 anos despido e descalço, como sinal e prenúncio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto os moços como velhos, despidos e descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então os israelitas ficarão apavorados e envergonhados por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia: veja o que aconteceu com aqueles em quem esperávamos e a quem recorremos para nos livrar do rei da Síria. E agora, como nós vamos escapar? Isaías 20, de 1 a 6. Em uma dessas rebeliões, ou dessas tentativas de rebeliões de Judá contra o Império Assírio, a palavra do Senhor vem a Isaías para que ele faça uma coisa bem esquisita, bom, do nosso ponto de vista, né? É bem estranho mesmo para a sua época. Ele deve andar descalço e despido durante 3 anos,
e isso sem dizer nenhuma palavra, sem dizer nada. Veja o estranhamento que deve causar isso nos seus contemporâneos. Acontece que depois desses 3 anos se torna claro o que o profeta queria dizer andando nu e descalço. A palavra é interpretada como cativeiro daqueles aos quais Judá confiava e pedia socorro. O texto diz Egito e Etiópia. Judá havia confiado, pedido socorro ao Egito contra as tropas assírias, e a palavra do Senhor é que eles não podem ajudar. Então a conclusão desta ação simbólica é que nem aqueles em quem Judá confiava escaparam dos assírios. Como eles podem escapar? Claro, os outros textos vão dizer que eles escaparão pela misericórdia de Deus e nada mais. Então a ação simbólica é uma forma de ouvir com os olhos. Outra linguagem simbólica também aparece nos nomes dos 2 filhos de Isaías. Isaías capítulo 7, verso 3, diz que o filho que vai junto com o seu pai Isaías até a casa de Acaz se chama Sear-Jazube, que quer dizer um resto voltará, ou um resto retornará ou se converterá. Este é um nome simbólico, porque todo o livro de Isaías se fala desse resto, dos fiéis, daqueles que permaneceram ou permanecerão ou sobrarão da destruição de Jerusalém. Então o nome tem um simbolismo. O mesmo acontece com o segundo filho de Isaías, que tem por nome Maher-Salal-Has-Baz, Isaías 8:3, que Almeida traduz como pronto para o saque, preparado para o despojo, ou seja, para a destruição, preparado para ser saqueado. Vale lembrar que o nome de Isaías significa Deus salva ou o Senhor salva. Assim, essas ações simbólicas, esse simbolismo nos nomes, são chaves bem importantes para a interpretação dos eventos do livro e dos acontecimentos ocorridos na sua época. Também é visível a utilização pelos profetas do 8º século as precatórias proféticas, que são conjurações contra os diversos setores da sociedade. Quando estudarmos em detalhes o capítulo 1 de Isaías, eu vou fazer a análise de uma precatória profética. Bom, não é precatório não, tá bom? É precatório, está bem? Precatório é uma conjuração profética contra determinada parte do povo, que se constitui de alguns elementos que nós vamos ver. Outro modo de falar dos profetas é a invectiva ou a diatribe, bem conhecida como ai. O capítulo 5 tem várias dessas invectivas ou ais. Esta forma de falar vem do âmbito do cortejo fúnebre. É um oráculo de condenação do qual não há mais retorno. Pois bem, essas são algumas das inovações ou transformações que o profetismo experimentou no 8º século. Transformações que deram uma nova e vigorosa feição aos profetas e para as suas palavras. Quando levamos em consideração essas inovações, fica mais fácil de ler o profeta Isaías e, de resto, todos os outros profetas de uma forma mais apropriada e mais profunda também.